deteriorado, né? Porque a recomendação não é usar produto deteriorado, é usar produto descarte, vencido e tal. Agora, por exemplo, eu não posso usar um animal morto nisso daí. Animal morto é para ser incinerado. Carne muito podre, né? Com sinais de putrefação muito grandes, são para ser incinerado. Aí é para ser incinerado. Sim, sim. Entendi. Tá. Só um detalhe, às vezes a gente tem assim, a carne está dentro da validade ou está recém passou a validade, ela só começa a ter uma adulteração de acidez, então isso é corrigido na fabricação da ração, então não tem problema de utilizar. Entendi. Várias testemunhas ao longo dos processos, e são mais de 600 testemunhas arroladas, eu nem tenho mais a conta de quantas foram ouvidas, falaram de duas espécies de estabelecimentos. Estabelecimento de inspeção permanente e de inspeção periódica. E mencionaram o entreposto também e esses frigoríficos, enfim. Certo. O que é um estabelecimento de inspeção permanente, um periódico, e qual a diferença, e onde se encaixa o entreposto? Tá. Os estabelecimentos de inspeção permanente são todos que têm abate. Tá? Então, onde tem abate, que precisa de um diagnóstico do veterinário oficial do mapa, em questão de doenças, em questão de animais que vão ser abatidos e destinação principalmente de animais de linha de produção, esses são considerados inspeção permanente. Todo o resto é considerado inspeção periódica. O entreposto tem dois tipos de entreposto. O entreposto de carnes, que é onde você recebe as carcaças, desossa, embala e expede, também inspeção periódica. E tem o entreposto frigorífico, que ele só armazena carga encaixotada e congelada, que são os que a gente tem principalmente na zona retroportuária e nas integrações de linha férrea, rodovia e tal. Como se fosse uma estocagem intermediária, assim, né? Todos esses são de inspeção periódica. Às vezes, né, dependendo do movimento que tenha, por exemplo, a gente tem um entreposto lá em Itajaí, que ele demanda a emissão de mais de 200 certificados por dia. Então, nesse caso, o fiscal ele fica quase que permanente, né? Se você for lá, ele não é um regime permanente, mas o cara está 90% das 40 horas dele lá. Entendi. Certo. E o PECIM não tinha abate, né? Não. Então, o senhor ele só tinha processamento. Mas o senhor tinha que ir todo dia? Não, eu ia todo dia porque eu pedi para fazer mais coisa lá na sede e não me deixaram. Ele era considerado... Como assim mais coisas na sede? Eu solicitei tanto para Simone, que era DDA, quanto pro Glauco, né, que me colocassem na sede porque eu faria trabalho administrativo. E eles não fizeram, para poder não contrariar um possível retorno do Daniel e da Maria. Verdade, o senhor falou no início. Exatamente. Entendi. E aí, o que aconteceu? Para não ficar ocioso, sentado em casa, né? Eu pedi pessoalmente para Maria também, para voltar para a sede, e ela negou. E aí, para não ficar ocioso, né? Inclusive, o meu pedido de troca de setor, eu pedi para o Gil me trocar de setor, foi justamente por isso, porque eu tinha muito tempo ocioso. Né? Eu não precisava ir no PECIM todo dia para fiscalizar o PECIM. Se eu fosse 1 ou 2 vezes por semana, estava bom. Aí no final eu não aguentei ficar na geladeira, assim, né? E aí eu pedi para trocar de setor. Entendi. Aí o Gil me trocou de setor, que eu fui para o setor de produtos veterinários. Entendi. Já era outra gestão. Eu percebi pela sua fala, e também em outros, mas o senhor foi mais específico, mais claro nisso. O senhor disse num dado momento que rodava 70, 75 quilômetros para ir até o Primus, eu acho. Sim, eram 75 quilômetros de asfalto, depois mais ou menos uns 8 quilômetros de estrada rural. Mas eu sei que os grandes frigoríficos, enfim, essas grandes unidades tendem a estar nas cidades do interior do país. Sim. E muitas vezes em lugares remotos, que a cidade inteira basicamente trabalha em torno daquela unidade. Eu trabalhei assim em Santa Catarina. Então, e muitas vezes eu suponho que o fiscal não mora exatamente naquela cidade. Sim. Como que funciona dentro do mapa esse deslocamento? O senhor ganha diária, ganha adicional por quilômetro rodado, usa o carro do mapa, tem o carro do mapa disponível, não tem? Como que funciona? Funciona de várias formas a conveniência de cada pessoa. Tá? Por exemplo, eu quando trabalhava em Santa Catarina, eu morava no município, né? E não tinha carro oficial, não ganhava diária, porque a minha lotação era aquela,
Se eu quisesse morar em Florianópolis e dirigir 600 km todo dia para trabalhar, era opção minha. Eu ia com o meu carro. Aqui no Primus, a minha lotação era sede. E a Maria fez um processo para mudar a minha lotação para lá. Mas eu falei para ela que como tem a sede administrativa e lá não tinha como morar, eu requeri o veículo. Foi aí que ela designou o Celso para usar o veículo oficial e a gente ir junto para lá. Nos períodos que o Celso não ia, eu vinha na sede e pegava um carro oficial e utilizava. Mas o padrão quem está lotado na sede administrativa, o Vagro, o Ultra, Superintendência, pegar o carro oficial e ir. Né? Se está fora dessa regional, a gente tem alguns que são isolados. O cara não vai... Por exemplo, o cara está em Cascavel, tem a sede ali do lado. Se ele estiver aqui no frigorífico, ele vai até com o carro dele, ou porque ele está lotado lá. Mas se ele estiver, por exemplo, em Cascavel, tiver aqui em Itaipulândia, ele vai com o carro do mapa. Né? Eu não conheço... Conheço gente que vai com carro próprio, né? Mas não entendo nem a justificativa. Mas aí, se ele precisar passar a semana, precisar dormir lá... carro oficial, diária, indenização, sim. Okay. Até porque, para o cara dormir, ele tem que ter ordem de serviço, né? Ele não pode se ausentar do município. Porque também tem casos, e foi relatado em outros casos, e talvez até nesse processo, em que o fiscal ele é nomeado por uma portaria, ou às vezes nem tem portaria, informalmente, para atender um frigorífico que é a 80 quilômetros da sede, Londrina, Maringá, e aí ele ou vai e vem todo dia, ou ele vai lá numa segunda e volta na quarta. Isso daí é reflexo de uma péssima administração que foi feita nesse serviço de inspeção federal aqui do MAPA, né? Pela doutora Maria do Rocio, até na minha opinião, pessoal. Mas as pessoas não eram lotadas no frigorífico, igual era em Santa Catarina. Em Santa Catarina a gente tem praticamente um fiscal morando em cada município de cada frigorífico. Né? Até porque lá não se abria sedes administrativas. Aqui se optou por abrir um monte de sede administrativa que são precárias, caindo aos pedaços, e não se lota os fiscais no frigorífico. É a opção da administração daqui. E aí os caras ficam nisso, viaja, vai, volta, não vai. Né? Alguns estão com portaria, o cara nem vai, só assina certificado, assina em casa, assina na outra. E é um problema da administração mesmo. O senhor descreveu uma espécie de trabalho, uma forma de trabalhar sua que diferenciou, essa é a minha percepção, se diferenciou de alguns outros servidores do MAPA. Não vou falar fiscais, porque tem os agentes e não necessariamente fiscais. O senhor descreveu, mas mais fiscais mesmo. O senhor descreveu uma realidade em que, por exemplo, no próprio frigorífico Pecim, que não era nem necessário, o senhor ia, a partir de um dado, começou a ir diariamente. Em alguns casos, fiquei, e falo como quem presidiu os atos, com a sensação de que em muitas, ou em algumas circunstâncias, o fiscal faz um trabalho quase que de supervisionar o que o pessoal do 102 faz, o que o agente de inspeção faz, dá uma passada, dá uma olhada, assina lá o que tem, se eu não tiver, assina outro porque eu estou em outro frigorífico, ou está em casa, ou está fazendo outras coisas, enfim. Eu não digo, não estou dizendo com isso, não quero nem sugerir que isso faz com que os consumidores estejam consumindo produtos fora do padrão. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma percepção minha de que isso ocorria ou com alguma regularidade, ou pelo menos algumas pessoas afirmaram, não disseram diretamente isso, mas eu fiquei com essa sensação. Eu pergunto para o senhor, isso é mais ou menos o que ocorre comumente dentre os fiscais, ou isso é um desvio, de alguns colegas e a maior parte não faz assim? Como que funciona isso na prática, pela sua experiência? Pela minha experiência de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, eu vejo isso muito forte aqui no Paraná. Tá? Nos outros estados a gente vê que acontece, não vou dizer que não acontece, né? Só que não é tão frequente e tão gritante assim por causa do que eu te falei. Existe uma organização na lotação de pessoas. Né? Então as pessoas já estão lotadas nos locais de trabalho. A questão de confiar na equipe do 102 e só chancelar é o risco assumido pelo cara. Só que eu nunca assumi porque o 102, no fim das contas, quem paga o salário dele é a empresa, né? O conveniado, muitas vezes, ele recebe por fora da empresa para fazer outros serviços. Ele é conveniado, mas ele faz bem-estar, ele faz não sei o quê, ele escreve autocontrole e tal. Então, assim, já tivemos denúncia disso lá também, né? Então, assim, eu não confio meu trabalho a funcionário de empresa e, em muitos casos, não confio nem ao agente, né?
No caso do Tarcísio, foi bem claro isso. Não tinha como confiar ele, porque se ele está lá 40 horas e eu chancelasse tudo que ele fizesse, foi o que acabou acontecendo de final de 12 até 14, quando eu realmente comecei a me dedicar lá. Então, assim, infelizmente, acontece? Acontece. E eu não considero normal, né? Meus colegas por exemplo, o Christian e a esposa que foram embora daqui, não consideraram normal. Muita gente que está aqui hoje não considera normal. Mas acontece. Entendi. Por fim, o senhor falou en passant, e eu indago, a minha última indagação, mencionou da RNC em uma ou outra passagem da sua oitiva. Também percebi, ao longo das oitivas, de outros colegas seus, que a RNC é algo um pouco fluido, quer dizer... A RNC, ela acabou, né? A RNC esse ano acabou. Acabou porque justamente ela não quer dizer nada. A RNC estava sendo utilizada como forma de mascarar trabalho. Por exemplo, a empresa tem um monte de problema e o cara aponta, tem um azulejo quebrado e vai embora. E não fiscalizava nada. A RNC ela não quantifica a tendência de irregularidades. Muitas RNCs não querem dizer nada. Poucas RNCs às vezes querem dizer muito. Então a RNC esse ano, a direção nova em Brasília, acabou com ela justamente por isso. A gente teve uma auditoria da CGU que determinou que a RNC não é instrumento legal de apuração administrativa. É auto de infração. Então o que acontece? O mapa ao longo do tempo ele veio meio que tutelando as empresas para as empresas aprenderem a trabalhar. Porque se você pegar na época que a doutora Maria do Rocinho entrou no mapa, quem fazia tudo eram os fiscais, as empresas não sabiam fazer nada. E se queria ganhar mercado, se queria exportar. Então muitos colegas nossos aí, nesse período, receberam ajuda de custo, receberam casa, receberam carro, porque o mapa não pagava. Você fala ajuda de custo entre aspas. Né? Não, ajuda de custo mesmo. Era regulamentado o pagamento de ajuda de custo. Pela empresa? Quem que pagava? A empresa pagava. Ok. A empresa, eu quero ter um fiscal. Aí o mapa regulamentava o pagamento de domicílio, alimentação, transporte, tudo. Isso acabou em 80 e pouco. Daí para frente foi mudando o regime de trabalho, salário, mas mesmo assim as empresas não conseguiam se capacitar para exportar. Por exemplo, vinha uma auditoria dos Estados Unidos. Quem era o responsável para ir lá e auxiliar e habilitar a empresa e ganhar mercado? Era o auditor do Ministério da Agricultura. Com o tempo, a gente começou a perceber que a gente tinha que passar uma autotutela para as empresas e o mapa foi mudando e foram caindo essas normativas de orientação. E aí virou realmente fiscalização. E aí a RNC, nessa mudança que teve, justamente foi isso. Por exemplo, um lugar que o fiscal vai todo dia, vai ter 2.000 RNCs no mês. E o lugar que o fiscal vai uma vez por mês, vai ter 10. Isso não quer dizer que a empresa com 2.000 é ruim e que a empresa com 10 é boa. Pode ser justamente ao contrário. Entendeu? E tinha gente que, por exemplo, fraude, dava RNC. Contaminação bacteriana, risco químico, tudo, RNC. E não autuava e nem atuava com o fiscal. Então, uma das coisas que acabou foi isso. A RNC é totalmente irrelevante. Eu mesmo, quando passei a fazer fiscalização de inspeção periódica, eu diminui muito meu nível de RNC. Eu transformei tudo em auto de infração. Sim. E as empresas, claro, comparando a metodologia de trabalho que eu tenho já há uns 5 anos, que é hoje adotada oficialmente pelo mapa, as empresas se diziam perseguidas. Claro, vai o meu colega, vê um monte de fraude, dá uma RNC e vai embora. Vou eu, vejo um monte de fraude, dou 8 autos de infração, parece uma perseguição, que é o que foi alegado no meu PAD. Entendi. A RNC seria quase como uma advertência. Na verdade, antes da RNC, existia um ofício. Se juntava todas as não conformidades e mandava um ofício para a empresa em um prazo. Com o tempo a gente viu que não dava para botar num ofício vários temas diferentes. E aí se criou um sistema de autocontrole e uma RNC que era uma notificação. Porque antes ainda era tudo de boca. As pessoas falavam, conserta isso, faz aquilo. É um cartão amarelo ali comparado com futebol. Inclusive várias RNCs normalmente embaseiam uma interdição diária. Por exemplo, eu posso ter várias vezes uma linha de produção, carne cai no chão. RNC, carne cai no chão, RNC. Na 10ª eu falo assim, cara, a carne só fica no chão, então para a linha. Eu pego aquilo, dou uma autofração e interdito a área. E não é perseguição, né? Entendi. É um embasamento. Tá bem, eu tô satisfeito. Isso aí. Vamos parar de gravar. E...